Aqui é o Marcos em mais uma videoaula de 3D. Hoje nós vamos aprender a modelar um violão. É um violão simples, porém nós aprenderemos vários detalhes interessantes que podem servir para outros projetos, tanto os pessoais quanto profissionais. Bom, para fazer isso a gente vai utilizar um método de modelagem, que é o Spline. Eu acredito que ele vai ser bem intuitivo para a gente poder realizar esse trabalho. Bom, a primeira coisa a ser feita então é clicar com o scroll aqui no painel top. Em seguida, pressionar Alt W para maximizar o painel. E aí eu vou desenhar a primeira parte do violão. Vou vir aqui então e vou clicar em Create, Geometry. Mas eu não quero Geometry, eu quero Shapes. E na opção de Shapes eu vou clicar em Line. E eu vou desenhar aqui a forma base do violão. Eu vou desenhar mais ou menos aquilo que nós teremos aqui como corpo do violão. Então eu vou começar clicando aqui. Vou clicar mais ou menos aqui. Depois aqui assim. Essa parte aqui também deixo mais ou menos na mesma direção. Clico aqui. Percebam que eu estou utilizando o grid, então as coisas estão na mesma direção aqui, ó. Aqui, daqui para cá também é a mesma coisa. Depois eu vou explicar um pouco melhor isso. Bom, clico aqui. Daqui eu venho para cá. Daqui eu venho mais ou menos para cá. E aqui eu posso fechar. Pronto. Se alguém tiver alguma dúvida no que eu acabei de fazer, a gente pode medir isso aqui dessa maneira. Algumas pessoas trabalham dessa forma assim, ó. Então, por exemplo, aqui eu estou em line ainda, mas eu não estou mais selecionando aqui o objeto. Eu cliquei fora dele. E aí eu volto aqui no Create Line. Eu crio simplesmente uma linha aqui assim, uma linha reta, né? Clico, seguro e arrasto, segurando Shift. Depois clico de novo e solto. Aí movo para o lado, para qualquer direção, botão direito. Aí eu fiz a linha. Quando eu terminar, eu aperto W. Eu aperto aqui o G de Grid momentaneamente só para medir a direção das coisas. Então eu seleciono a linha e eu trago para cá. Ó. Então percebam que aqui esse ponto e esse ponto estão na mesma direção. Então é uma espécie de medida, né, entre aspas. Aqui também eles estão na mesma direção. E esses aqui também. Então dessa forma eu tenho uma certa assimetria aqui no que eu estou fazendo. Ao terminar de medir aqui horizontalmente, eu venho aqui, clico em Angle Snap Toggle, aperto E, que é o Rotate, pego aqui essa parte cinza e rotaciono, deixo reto, e eu meço essa outra parte aqui, para ver se está na mesma direção. Bom, não chegou aqui até o final, então eu tenho que editar a linha. Eu venho em Modify, Vertex, seleciono este vértice aqui e puxo para baixo. E aqui eu desmarco o Vertex. E agora eu posso perceber que aqui nessa direção também está ok. O que acontece, tem um detalhe aqui que eu acho que a gente pode melhorar. Vou apertar aqui o G de Grid de novo. A impressão que eu tenho, a impressão não, é verdade. Aqui eu tenho duas colunas, deixa eu aproximar aqui. Então eu tenho uma coluna aqui de quadradinhos, aqui eu tenho mais uma coluna. E desse lado eu tenho apenas uma coluna. Então eu preciso ganhar mais uma coluna aqui. Então eu clico aqui em Vertex. É bem simples de fazer. Primeiro eu seleciono aqui o corpo do violão. Clico em Vertex. Seleciono aqui estes vértices. E eu ganho mais uma coluna aqui. E agora eu posso contar. Desmarco o Vertex. Então aqui eu tenho duas colunas, aqui eu tenho duas colunas. Se eu aproximar o zoom aqui, eu posso constatar que eu posso subir um pouquinho mais aqui. E aqui também. Essas questões de alinhar aqui, encaixar, às vezes pode parecer um pouquinho difícil, né, de bater certinho. E nesse caso a gente pode habilitar um recurso. Eu não vou chamar de avançado porque eu não gosto dessa palavra, né, avançado. Eu acho que fica um pouco pedante. Mas tem um recurso aqui que ele está aqui escondidinho aqui no programa. E a gente pode habilitar, ele pode auxiliar a gente. Aqui no Angle Snap Toggle, a gente tem aqui essa opção. A gente tem aqui do lado também, vou clicar aqui com o botão direito em cima do Angle Snap Toggle. E o Snap, eu vou depois vir aqui, voltei aqui para Snap, estava em Options, vim para Snap. E eu tenho aqui a opção de Snap em Grid Points. Deixa marcado aqui e fecha. E
Feito isso, eu vou ligar aqui o Snap Toggle. Olha o que acontece agora. Quando eu ligo sem Snap Toggle, não acontece nada. Quando eu ligar o Snap Toggle, ele vai parando em cada item que eu apontei. Posso clicar com o botão direito aqui ou aqui, tanto faz. O importante é saber navegar aqui nas abas. Ó. Então veio aqui no Snap. Se eu clicar com o botão direito aqui no Angle, ele vai no Options. Essa é a diferença, mas dá na mesma. Bom, eu marquei aqui a opção Grid Points. Então os pontos do grid estão marcados. Ó. Se eu desabilito aqui, ele não faz nada, mas se eu habilito aqui Grid Points, ele para no grid. E dessa forma eu tenho mais facilidade para poder alinhar as coisas, como eu havia mencionado anteriormente. Então eu seleciono aqui, ó, ele para no grid. Olha que perfeito. É a intersecção entre uma linha e outra. Então esse point. Aí eu posso alinhar com facilidade. E as coisas não vão ficar mais ou menos próximas, elas vão ficar exatamente onde tem que ficar. E eu vou caçando aqui, ó. Por exemplo, esse aqui parece que tá, mas não tá. Ó. Agora ele tá. Eu vou, tipo, caça-fantasmas, né? Vou caçando o vertex. E aqui também ele parecia que tava, mas não tava. Então, dessa maneira a gente trabalha com exatidão. Não tem erro, não tem como dar errado. Aqui, ó, parecia que tava também, mas não estava. E aqui é a mesma coisa. Pronto. Então, eu apresentei para vocês. Olha só, bateu aqui. Apresentei para vocês duas formas de se alinhar as coisas. A primeira é um pouco mais visual, ó, mas ela não é 100% eficiente. Embora eu possa alinhá-la também. Dá para fazer isso. Eu acho o meio aqui, ó. Com ela já funciona um pouco diferente, enfim. Mas agora eu já tenho o trabalho mais simétrico. Isso aqui está exatamente simétrico. Feito isso, eu posso deletar aqui essa parte. E eu posso desmarcar momentaneamente o Snap Toggle. E posso apertar G de Grid, não quero Grid por enquanto. Seleciono aqui o corpo do violão. Posso já dar o nome para ele. Corpo. Então, com esse corpo criado, agora a gente vai realizar aqui um outro trabalho, que é o trabalho de suavizar essas linhas. Eu vou deixá-las arredondadas. E para isso eu vou utilizar um recurso que nós já utilizamos em várias outras videoaulas. E é um recurso simples chamado Fillet. Eu vou clicar no botão Fillet e depois eu vou arredondar os cantos. E se for necessário, eu vou realizar outros procedimentos, criar mais pontos, por exemplo. Bom, vou habilitar aqui o Vertex. Depois de habilitar o Vertex, eu seleciono aqui todos os vértices. E aqui, ó, botão Fillet. Clico nesse botão Fillet e eu simplesmente puxo. E aí percebam que nós já temos uma forma de violão nesse caso. Olha só. Já deu aquela arredondada nas partes que precisavam ser arredondadas. Porém, eu ainda preciso alterar um pequeno detalhe aqui. Que na verdade nem é tão pequeno. Preciso alterar um detalhe aqui. No corpo do violão, geralmente a parte de baixo é maior. Então eu preciso reposicionar aqui alguns vértices. Deixa eu ver aqui pelo top de novo. Eu vou habilitar aqui o Snap. Vou apertar o G de Grid e talvez isso me sirva agora. Bom, vou pegar aqui o Select and Move. Seleciono aqui estes pontos e eu vou mover, ó, para cá. Quando você pega ele, ele tem a tendência de voltar um pouco. Ele vai no sentido contrário, mas aí você vai para frente e ele vai simetricamente lhe auxiliar. Selecione aqui a mesma coisa. Pronto. E essa parte aqui, ó, eu vou puxá-la para baixo. E ela vai parar no grid. Ó. Perceba, quando eu peguei e fui puxar, a tendência dela é o contrário. Então ela subiu. E aí eu puxo para baixo um pouco. E aqui eu já percebo que a parte de baixo está maior que a parte de cima. Então o corpo do violão ele está mais coerente agora, está correto. Então temos aí o corpo e agora a gente precisa fazer a boca dele. Então a gente vai fazer também com o Spline. Vamos clicar em Create, em seguida vamos clicar em Circle e vamos desenhar um círculo aqui. Nós não vamos desenhar um circo, não, um círculo. Esse círculo nós vamos selecionar, vamos clicar aqui em Align e clicar na linha do corpo. E ele vai jogar lá certinho, ó. Ele marcou aqui no pivô. O pivô e o centro são bem parecidos, mas eu vou deixar aqui no centro. E a boca, ela fica um pouquinho
para cima. Então eu levo aqui, o snap está me ajudando. Ao terminar eu aperto R, pego no triângulo de dentro e eu diminuo um pouco. No caso aqui de diminuir o tamanho, o snap ele não nos auxilia, mas aí a gente pode posicionar aqui, ó, e ele vai alinhar. Essa parte aqui talvez até um pouco mais para cima, aqui exagerou. Acho que aqui assim, ok. Bom, então nós temos aqui já dois elementos, né? Temos o corpo, essa parte que se chama corpo. Essa parte aqui é a boca. Nós nem vamos nomear isso porque nós vamos atachar. Para aqueles que se esqueceram, o attach ele vai juntar isso com isso. Mas não faremos isso agora. Né? Porque eu preciso ter a parte aqui do corpo do violão, eu vou ter o tampo dele. E com esse tampo dele, uma parte eu tenho a boca, só que na parte do fundo eu não tenho. Então, eu preciso levar isso em consideração, né? Eu vou ter que ter duas vezes isso aqui. O que eu já posso fazer é o seguinte. Eu faço uma seleção aqui, seguro o Shift e arrasto para o lado. Então, eu tenho o tampo. Aqui ainda é corpo, né? Também vou deixar assim por hora. Vou apertar o G de Grid para vocês verem. E aí eu tenho esse tampo que tem a parte da boca e aqui a parte de trás não tem a parte da boca. E agora eu posso atachar essas duas linhas. Então, uma delas eu vou com o botão direito, eu vou converter em Editable Spline. Não é Editable Poly, como nós estamos acostumados, é Editable Spline. Depois eu vou clicar aqui no botão Attach e vou atachar com a outra parte. Eu vou desmarcar o Attach. Pronto. O que acontece? O que eu fiz aqui? Eu juntei esses dois elementos e agora, quando eu for utilizar aqui, por exemplo, o Extrude, que é o modificador aqui, vou apertando E até chegar no Extrude. Olha o que acontece. Eu extrudo essa parte. Deixa eu visualizar aqui, não só no aire, mas também no sólido. Olha só. Então, esse tipo de trabalho que eu tenho. E já aqui do lado, eu vou diminuir aqui a altura, porque está exagerado. O meu aqui está em centímetros, o de vocês não precisa estar. O importante é que ele esteja fininho assim. Só uma folha, é uma folha fina. E aí eu copio esse modificador, clico com o botão direito aqui em cima da palavra Extrude, escolho a opção Copy, seleciono aqui a outra parte de trás. Com o botão direito eu clico aqui em cima da palavra Line e escolho Paste Instance ou Paste, depende da finalidade que vocês querem. Vou testar aqui com Paste Instance. E essa instância, olha só, o que eu faço em uma acontece na outra, ou seja, se eu desabilitar, as duas serão desabilitadas e se eu habilitar, as duas serão habilitadas. Aqui eu tenho a cor, mas independente da cor, que ainda não é a cor final, eu já posso entender aquilo que eu fiz, né? Então, essa parte aqui, vou desmarcar aqui o Snap por hora. Então, essa parte aqui, ela ficará em cima. E a outra parte ficará embaixo, percebam aqui. Ó. É isso que vai acontecer. Ok? Bom, vou dar Ctrl Z aqui mais algumas vezes, até voltar lá o que era. Deixa eu ver se bateu, bateu. Apertei aqui o T de top. E aí nós vamos continuar com a construção do violão. O importante a saber é que eu vou deixar aqui as linhas ainda editáveis. Então, se a gente precisar fazer qualquer alteração, eu posso vir aqui na linha Editable Spline. E aí eu posso selecionar aqui os vértices e mover, enfim. Posso fazer alterações. Eu quero e vou manter assim. Para que possa ficar tudo ok. Bom, e agora nós vamos seguir com as outras partes que temos que modelar. Já temos então aí a parte do corpo, né? Temos a boca. Então é até bom para aqueles que não sabem, vão vendo aí o nome de algumas partezinhas do violão. Não é a minha expertise, né? Eu até toco violão um pouco, mas não é a minha expertise, né? Tecnicamente, o nome de cada coisa, enfim. Mas eu sei um pouquinho. Então essa parte aqui é o fundo. A gente até pode nomear aqui como fundo. Ainda é o que compõe o corpo, mas aqui é o fundo. E também se eu estiver falando besteira, né? De repente tem um músico aí expert ouvindo o tutorial, pode me corrigir, que aí eu aprendo também. Bom, então temos aqui o fundo. Essa parte aqui nós temos a boca, né? E isso aqui a gente compõe o corpo do violão com essas duas coisas. Aqui é tampo, aqui é fundo e os dois juntos são o corpo do violão. Bom, agora a gente vai fazer o cavalete. Cavalete é uma outra partezinha aqui do violão, que é onde as cordas elas vão ficar encaixadas. Eu vou fazer aqui com
com spline também, para a gente ver as possibilidades, né? Que podia ser um box, mas também pode ser spline. Então aqui eu vou desenhar aqui uma spline. Lembrando que esse é um violão, assim, ele é bem simples, tá? Opa, não é line não, é spline, spline, mas é rectangle. Lembrando que isso é um violão bem simplesinho, ok? E futuramente eu farei outros tutoriais com guitarra, por exemplo, algo mais bacana assim de se fazer. Mas por hora a gente vai ter este violão aqui. Então, essa partezinha aqui é o cavalete, certo? E nós temos, além do cavalete, temos o rastilho. Então, para fazer o cavalete é isso aqui, depois tem o rastilho, que é um pequeno elementozinho que ele levanta as cordas, senão fica direto na madeira. Então, vamos fazer aí o rastilho. Para fazer o rastilho, eu vou realizar o mesmo trabalho. Eu vou ver aqui no top. Eu posso até duplicar aqui essa forma. Seguro o Shift, aumento o zoom aqui, aperto R e aí eu clico no triângulo de dentro, segurando o Shift e puxo para dentro. Eu faço uma cópia para dentro disso, olha só. O nome aqui já chamo de rastilho. E esse de fora aqui eu vou chamar de cavalete. Então venho aqui e dou o nome de cavalete. O rastilho ele é mais fino. Então eu aperto R e eu diminuo ele aqui nesse sentido. Posso até aumentar um pouco, ficou bem pequenininho. Ok. Bom, então temos o rastilho também. Recapitulando, temos o corpo do violão com o tampo e o fundo, cavalete e rastilho. E estou fazendo aqui primeiro as partes simples e depois a gente vai fazer as partes mais complexas, ok? Então nós tratamos do corpo do violão, que a gente pode considerar o violão dividido em algumas partes. Então esse é o corpo, depois a gente tem o braço e depois a gente tem a cabeça do violão. Eu vou fazer agora aqui o braço do violão e depois a gente vai fazer a cabeça. Para fazer o braço eu vou escolher aqui um outro painel. É um painel que eu acho que vai ser melhor. Vou apertar o Alt W. Aqui no Perspective eu vou ter uma pequena ajuda. Eu vou habilitar aqui o modificador que foi colocado, Extrude. Ele vai aparecer aqui para os dois. E o painel que eu vou utilizar para fazer o braço vai ser o Right. Então aqui eu olhei no Left, ó, puxei aqui a partir do Left, estou vendo aqui no Orthograph. Só que eu quero mais o Right da coisa aqui, ó. Então o que eu faço? Eu aperto L para ficar certinho no Left. E aqui eu tenho essa setinha, eu clico, ele veio para Front, Right. Então a partir do Right eu vou fazer o braço. Vou apertar G de Grid, vou maximizar esse painel. Ele está no Orthograph ainda, não está no Right. Bom, também posso vir aqui, ó, onde está o Orthograph, eu abro e eu tenho todos os painéis. Não tem atalho para o Right, ó, nem para o Back, eu tenho para os outros. Clico em Right, aí sim aparece o Grid. Bom, eu vou habilitar aqui o Snap, né? A gente já viu a importância do Snap. E agora a gente vai fazer o braço separado da cabeça, depois a gente faz a cabeça. Vamos clicar então em Create. Acabei de ver uma coisa aqui, deixa eu ver. Não, tá ok. Fundo, tampo, aqui, ó. Ficou com o nome de Circle. Vou dar o nome aqui de tampo. Ok, vou vir aqui em Orthograph, opção Right. E aí eu vou desenhar o braço. Eu nem sei o tamanho que ele vai ficar a princípio, mas depois a gente pode alterar isso. Então eu vou começar desenhando aqui uma coisa reta. Vou clicar aqui, ó, nessa parte aqui com a line, né? Create Shapes Line. Vou clicar não colado aqui, mas vou clicar um pouco para frente para a gente poder ver o que está sendo feito. Puxo para frente algumas casas. Eu não estou contando quantas casas são, mas isso depois eu posso voltar e arrumar. Clico, volto. E eu percebo que ele vem aqui. Depois ele tem uma espécie de altura, que é algo mais ou menos assim. Depois ele termina. E aí eu junto. Clico em sim, eu fecho. Ao fechar eu aperto 1. Aí eu percebo que eu gostaria de levar toda essa parte aqui um pouco para frente.
E agora eu quero suavizar isso aqui, esses dois vértices. Eu seleciono então. Vou tentar fazer um outro procedimento aqui que não é o Fillet. Se não der certo eu volto. Com o botão direito, eu venho na opção Smooth. Então ó, o Smooth fez isso. Não é bem o que eu queria, mas eu posso dar Smooth só nesse, por exemplo. E ele já faz aqui um desenho interessante daquilo que eu imaginava, né? Daquilo que eu gostaria que fizesse. Aí eu vou levar aqui um pouco para frente. Essa aqui eu puxo um pouco para cá. Então, essa curva aqui me interessa. Eu posso até agora vir aqui e dar um Fillet nesse ponto aqui. Ó. E mais um nesse aqui. Até mais um nesse aqui, ó. Se eu for dando vários Fillets, eu posso suavizar aqui. A mesma coisa serve lá para o corpo, ok? Essa altura dele está muito grande, está exagerada. Então eu não vou considerar agora o Snap. Eu vou selecionar aqui e vou fazer sem o Snap. Eu vou puxar para cima aqui, aperto o W. Para deixar mais fininha essa parte. Sem consideração do Snap. Então nós podemos trabalhar e até devemos com e sem o Snap. Feito isso, nós vamos desmarcar e vamos dar um Extrude aqui. Então vou apertar o E várias vezes até chegar em Extrude. Right, ok. Chegou em Extrude. Agora eu vou ver por um outro painel aqui, aperto Alt W. Então olha o que aconteceu. A gente já tem essa parte aqui, ó. Vou maximizar esse painel. Vou tirar o realístico, que deixa o viewport lento. Eu vivo falando que eu não gosto de trabalhar com realístico. Eu vou apertar aqui o F3 para visualizar melhor o que nós temos aqui em relação ao cavalete. Ele está aqui, ó, precisa aqui de uma certa altura. Eu vou colar a instância que eu já copiei. Então, ó, paste instance ou paste. Dei um paste aqui e vou dar um paste aqui também. Sem instance, só paste. Então a diferença do instance, que a alteração que eu fizer faz para tudo que está instanciado, e só o paste eu vou ter que alterar manualmente depois, mas não tem problema, para vocês verem o que pode ser feito. Ao terminar eu aperto F3, movo aqui esses elementos para cima, aproximo o zoom para facilitar. Posso até ir mudando a cor só para me auxiliar aqui no processo de criação. Lembrando que não são as cores definitivas ainda, ok? Só para me auxiliar, o 3D Studio Max ele tem essa possibilidade, né, de criar objetos com cores diferentes. A gente pode desmarcar isso e deixar tudo que é criado com a mesma cor. Lá no blog tutoriais3dmax.com.br tem uma videoaula que explica isso, lá dos princípios básicos. E se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma olhada nisso. Bom, continuando então com a criação do braço, eu vou aumentar esse Extrude. Olha só. E eu consigo ter esse tipo de trabalho aqui. Ó. E aí depois eu vou ver aqui, nessa posição, e eu vou habilitar aqui o Snap, para ver se ele vai me auxiliar. Vamos testar. Vou diminuir um pouco aqui. Eu vou mudar o pivô, Affect Pivot Only. E vou desabilitar aqui o Snap por hora. Vou apertar o G de Grid. E eu vou aqui procurar um ponto que eu acredito que seja o central. Então aqui assim. Marquei Affect Pivot Only. Liguei o Snap, apertei o Grid. E agora ele bate, tá vendo? No meio aqui, ó. De acordo com o seu pivô. Então isso é importante a saber. E ele bate aqui no meio. Então, alterando o pivô, a gente altera as possibilidades. Antes o pivô dele estava à esquerda e agora o pivô dele está centralizado. Giro aqui o viewport. Então percebam, está encaixando lá. Eu vou procurar aqui a vista right. Desabilito o snap por um instante. E encaixo aqui. Sem o snap. E agora nós já temos aí o braço criado também. Então temos essas duas partes, né, que já falamos o nome delas, e temos o braço. O corpo em si do violão ele está um pouco facetado, né? Então eu disse que nós deveríamos manter a edição das linhas, porque se precisássemos poderíamos voltar. E agora nós faremos isso. Voltaremos no nível de edição da linha para acrescentar mais alguns pontos aqui, deixar ela mais suave.
Então aqui, por exemplo, toda essa parte aqui, ó, não está tão suave. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou selecionar aqui esses dois vértices, vou ligar aqui o Snap, vou apertar W e vou puxar para cima. Depois de puxar para cima, eu vou puxar para o lado. Pronto, então mais ou menos assim. Essa parte aqui eu puxo para dentro. E eu dei simplesmente o que eu fiz. Eu dei mais espaço para que eu pudesse colocar mais files. Aqui em cima a mesma coisa. Puxar aqui um pouco assim. O importante é que eles fiquem na mesma direção, certo? Aqui está alguma coisa que me incomoda, acho que é isso aqui. Ó. Aqui está ok, aqui está abrindo muito. Será isso? Enfim, depois a gente vai acertando sem o File, sem o Snap. Bom, então o que eu faço? Seleciono aqui, ó, File. Já dou uma suavizada aqui na curva. Aqui é a mesma coisa, eu suavizo a curva. Aqui eu suavizo. Aqui eu suavizo. Aqui eu suavizo. Então tem essas possibilidades de suavizando a curva, olha só. Eu posso fazer os dois lados simétricos ou não. Mas o importante é que a curva seja suavizada. Isso é o mais importante de tudo. Vou desabilitar aqui o Snap por um momento. Vou selecionar toda a parte de baixo aqui, ó. Tentar dar um smooth. Vamos ver como é que fica. Top Vertex. Bom, deu uma suavizada. O resultado não foi aquele que eu esperava. E aí eu vou reposicionar algumas coisas aqui, ó. Como eu coloquei o Smooth, eu posso até tentar remover alguns pontos, porque o Smooth ele já tem um certo tipo de compensação. Então vou vir aqui do lado em Delete, vou deletar alguns pontos intermediários para ver como é que eles ficam agora que eu estou trabalhando com o Smooth, né? Então nós já aproveitamos para ver como trabalhar com e sem o Smooth. Por exemplo, esse aqui eu acho que também não precisa ter, então eu deleto ele. Esse aqui, deixa eu ver como é que ele fica se eu deletar. Ó, não fica tão ruim. Vou ligar o Snap. Vou fazer tudo aqui de acordo com o Snap. Esse aqui eu vou deletar. Então eu vou ter um nessa direção aqui, ó. Esse eu vou levar mais para cima. Não ficou bom. Então esse eu puxo mais para baixo. Vou ficar na direção desse. Aí esse eu trago aqui para cima. Então ele vem para cá, pula 2. Ele está parecido com o outro. Está na mesma direção aqui. Esse aqui eu não tenho do outro lado. Então eu tiro. Esse aqui eu vou achar um ponto aqui para ele. Aqui assim. Para esse também. Algo aqui assim. Aí, esse aqui eu tenho do outro lado. Mas eu vou deletar, deixa eu ver como é que vai ficar. Vou deletar esse aqui também. Deixa eu puxar esse para cá. E puxar esse para cá. Então essa parte aqui ela me agrada um pouco mais agora. Ela ficou diferente dessa, é importante ressaltar. Então quando a gente for unir as coisas, vai dar uma diferença. Então a gente tem que ter isso em mente. Eu vou selecionar aqui esses dois agora.
Vou clicar em File. E eu dou essa arredondada aqui. Agora eu faço junto esses dois aqui. E faço junto esses dois aqui. Essa parte desse lado ela ficou um pouco torta, um pouco estranha. Eu vou tentar aqui uma outra possibilidade que não é o Smooth. Vou tentar aqui, por exemplo, nós temos Corner, que é o que fica quadradão, né? Não é esse que nós queremos. Temos o Smooth, que é o que já estava. Temos o Bezier. Bezier também não deu um efeito bacana. Aqui a gente pode resetar as tangentes, elas ficam parecidas com o que elas eram antes. Bom, essas alterações que fizemos foi um teste válido, mas eu vou desfazer e voltar ao que era. Porque também acontece isso, então a gente vai, faz o teste ali, gosta, às vezes não gosta, né? Mas eu sinto que antes eu gostava mais. Então vou desfazer aqui várias vezes. Vamos ver se eu tenho vezes suficientes para desfazer tudo que eu preciso. Porque às vezes acontece isso também, né? Então a gente vai desfazendo, mas chega uma hora que é o limite do programa, ele fala, ó, não consigo mais desfazer, não tenho mais informações para desfazer isso. Ó, essa parte aqui me agradava bem mais. E depois a gente pode melhorar isso, tentando colocar diretamente o Smooth aqui, reposicionando alguns vértices. Então, com essa quantidade aqui, eu vou tentar dar um Smooth. Não, definitivamente não. Tentar reposicionar aqui esse ponto, por exemplo. Só esse ponto eu vou tentar passar para Smooth. Melhora um pouco, ele tira aquele aspecto quadradinho que estava aqui. Em cima até que está ok, mas aqui ó, ele dá uma quebrada. Então vou passar só esse aqui para Smooth também. E vou posicionar como outro. Ó, ele já fica mais com curva. Esse aqui é mais para dentro ou esse aqui mais para fora, para eles ficarem iguais. Vou tentar passar esse para Smooth também, deixa eu ver como é que fica. Eu vou passando aqui aos poucos, né, um a um para Smooth, porque nem todos eu preciso. Vou puxar um pouco esse aqui. Vou desabilitar aqui o Snap por hora, então o Snap ajuda, mas às vezes a gente pode ir fazendo dessa forma aqui, ó. Esse Smooth não tá legal, não gostei. Então eu vou transformar aqui para Bezier Corner, porque aí com Bezier Corner eu tenho a possibilidade de trabalhar com esse tipo de liberdade aqui, ó. Então eu posso colocar as coisas onde eu quero. Certo? Então, dessa forma a gente pode ir movendo as coisas. Esse aqui, Smooth. Pode ir movendo as coisas e melhorando as curvaturas aí. Claro que o grid ajuda, ó, a gente vai colocando de acordo com o grid, etc e tal. Mas muitas vezes a gente pode ir lá e trabalhar com Smooth e outras vezes não. Não é uma regra absoluta, mas é bom a gente conhecer várias possibilidades. Então sempre batendo o olho no grid e vendo os dois lados, né? O lado que está bom, o lado que não está bom. Pronto, mais ou menos assim está bom, olha só. Já me agrada mais a forma. Tá mais... O acabamento está melhor cortado. Bom, agora esse lado aqui está diferente. Quando eu for posicionar as coisas, não vai estar do mesmo jeito. E eu preciso corrigir isso, é importante que seja feito. O que eu posso fazer aqui? A coisa mais fácil de ser feita é deletar aqui o fundo. Só vou copiar aqui o nome dele para otimizar tempo. E aí eu copio essa forma aqui. Essa forma vai ser um novo fundo. Colo aqui o nome que eu copiei, deixo como copy, não como instance. Volto no nível de edição. E no nível de edição eu vou vir aqui em Spline. Clico nessa Spline e deleto essa Spline.
olha o que acontece. Se eu deletar a informação que precisa ter um furo aqui, quando eu voltar no nível de extrusão, esse furo não tem mais. E assim eu otimizei tempo fazendo esse tipo de trabalho. E agora eu simplesmente venho aqui, mudo a cor, dou um OK. E aí eu já fico com essa parte aqui. Então já tenho as coisas mais coerentes agora, mais suavizadas, enfim. Já estou com a forma aqui bem bacana aqui do corpo do violão. Essa parte aqui depois a gente vai trabalhar um pouco mais e fazer a cabeça também. Bom, essa videoaula já ficou um pouco grande e eu vou cortar ela aqui, ia fazer uma parte só, mas como ela se estendeu, eu vou cortar em duas partes, que assim facilita o entendimento. Então na próxima aula nós viremos alterando algumas coisas referente ao braço, fazendo a cabeça, fazendo as trastes, enfim, fazendo as tarraxas e as cordas do violão.